começou, eu conheci o apóstolo Adailton, eu conheci ele na igreja da Vila Maria, né? Nós começamos a fazer o trabalho de evangelismo e tal, e o Gilberto chamou a turma para ir fazer um culto lá em casa. E Deus sempre manifestava o seu poder no meio de nós, né? Porque a gente veio com aquela garra, aquela vontade de levantar esse trabalho. Nós parávamos o domingo pela manhã, era o nosso trabalho, e à tarde a gente saía para fazer visita, à noite nós fazíamos um culto, debaixo de um pé de manga, né? Era o nosso culto, o domingo, a maior alegria da nossa vida. Era chegar domingo à tarde para que nós viéssemos ir para a comunidade para fazer esse culto, né? E aí eu fui alcançada, comecei a frequentar, e o apóstolo começou a frequentar a minha casa. Ele ia todos os dias, às vezes tomava café, ajudava a olhar a Jennifer, que ele chamava ela de transparente. E depois ele e o Gilberto saíam para fazer evangelismo. 20 de março de 1994, num domingo à tarde, chega uma visita, a irmã Zeca, a mãe do Luquinha, a professora Edna, e eu estava passando por um momento muito difícil, que estava fazendo aquele dia 12 dias que eu tinha perdido meu esposo, que ele faleceu. E aí foi quando a minha cunhada, ela falou pra mim, porque a irmã dela estava começando aqui na Batista, né? Eu nem conhecia nada, e a minha cunhada falou: Cris, você não quer vir na sexta-feira aqui em casa? E elas falaram assim, a gente trouxe alguém para trazer uma palavra de consolo para você. E eis que eu conheço um jovem pastorzinho chamado Adailton Santos, que pegava não sei quantas conduções para chegar até aqui. Que na época era pastor Adailton, na verdade era um seminarista, o Adailton, e começou a ministrar uma palavra. Se encontrava em casa eu, minha irmã, e enquanto ele falava, parecia que Deus ia derramando um bálsamo no meu coração. Ali o apóstolo, ele trouxe uma palavra, até a palavra sobre o rico e Lázaro, né? Nunca me esqueça. E quando o apóstolo falou assim, feche seus olhos, venha para Jesus, naquele momento, aquilo já me conquistou. E quando eles começaram a orar, o meu coração ardia. Eu estava esperando aquele momento que eu precisava aceitar Jesus, né? E aí foi quando o pastor Adailton, na época, né, ele pegou e falou assim, olha, então repete essas palavras. Aí foi quando daí ele pegou e eu comecei a falar aquelas palavras, aceitei a Jesus. Naquele momento, Jesus, ele tirou algo de dentro assim, sabe? Nossa, transformou a minha vida. E eu falei assim para minha irmã, eu achei a igreja que eu vou fazer parte. Não tinha nem igreja ainda. O apóstolo, ele ganhava os passes, né? Que eram os passes, e pagava a condução. E aí o apóstolo chegava a abrir mão do bolso, ele dava os passes para que as pessoas viessem para a igreja, lá da base aérea. E até o púlpito nosso era um guarda-roupa que nós quebramos, né? Nós fizemos lá, cortemos o guarda-roupa. Que se tornou um púlpito, onde tinha meia dúzia de irmãos. E a nossa bateria era demais, nós só tínhamos um violão e uma bateria. Dava ele aí, o Gilberto não sabe bater bateria, mas ele batia bateria. Era aquele bambuzinho de bater nós. E nós ali ia embora, e Deus ali atuava. Eu dava, já naquele tempo, sem estar na visão, eu já consolidava, dava aula de batismo para algumas pessoas, né? Os irmãos, na verdade eu até falei pastor Adailton, mas na época ele nem tinha sido ungido a pastor ainda, né? Ele não tinha nem sido ungido, porque certo dia eles convocaram e falaram assim, olha, vem domingo que vai ter assembleia. Eu falei, assembleia, que é isso? Aí nós chegamos lá, aí tava lá, e veio o pastor da Vila Maria, tudo, aí aquele dia foi dado um nome, né? Falou, qual nome nós vamos colocar? E aí os irmãos que estavam lá decidiram, escolheram Igreja Batista Pentecostal, né? Esse nome. E aí o pastor de lá ungiu o apóstolo Adailton, então na época ungiu ele a pastor, né? E a gente fazia vigílias, orações,
Logo em seguida eu conheci a compromissada com o apóstolo, hoje apóstolo Adailton, e a Eliane. E foi assim um amor que começou muito rápido, muito instantaneamente, vamos dizer assim. Eu gostava muito do jeito dela, né? Depois do Betinho ali, nós saímos do Betinho, nós fomos aqui para cá, para esta rua aqui, num salãozinho, que chovia mais dentro do salão do que dentro, né? E a gente sempre estava reunidos para orarmos por alguém, para socorrermos alguma pessoa. Logo em seguida, a igreja mudou, que era aqui na rua Taj. E daí nós fomos para Vila Isabel. Foi um grande desafio porque a igreja também não tinha condições de pagar o aluguel. E aí nós tivemos um patamar de dificuldade. Mas naquela época nós já víamos Deus trabalhando em nossa vida e na vida do povo. Era muito, muito gratificante, muito gostoso, porque além da gente evangelizar, o Senhor era tão grande, tão poderoso conosco, que nós orávamos ali, e os demônios que iam nas casas. E nós tínhamos que ir lá e buscar as pessoas. Ia lá nas casas das pessoas, as pessoas estavam manifestadas com os espíritos, nós ia lá, pegava essas pessoas e a pessoa trazia para dentro da igreja, nós orávamos, repreendia, expulsava o demônio, né? E a pessoa, e muitas famílias se agregou à nossa igreja por causa disso, porque nós orávamos e o poder de Deus caía, Deus usava nós tremendamente. Porque nós chegamos um dia que nós não tínhamos as condições financeiras de pagar o aluguel. E naquele dia alguém colocou um cordão de ouro por debaixo da porta, que aquilo representa, como diz, olha, era um grande valor, né? Uma grande valia. E através desse cordão foi avaliado, foi realmente um dos escapes que nós tivemos, né? Depois regressamos, voltamos para Vila Paraíso. Em frente à casa da pastora Dalva, né? Nós falamos que a igreja ela foi buscar a pastora Dalva na casa dela. A glória de Deus teve esse privilégio. Então ele foi para lá, e ali nós caminhamos junto, naquele lugar ali, já foi bem, nossa, maravilhoso entrar num lugar maior, e ali já foi chegando outros irmãos. Quando ele falou que ia alugar não sei quantas cadeiras para alugar um salão maior, que foi um período de, vamos dizer assim, muita guerra no meio da igreja, porque uns falavam assim, como que pode, se é uma dificuldade vir alguns irmãos aqui, como que a gente vai fazer um salão enorme daquele, né? Que na época cabia 300 cadeiras, mas final de contas, cadê as cadeiras? E o dinheiro para pagar aluguel? Mas nosso apóstolo realmente é um homem de fé. E aí abraçamos essa fé, compramos as cadeiras e entramos no salão, que hoje é um galpão, né? Entramos nesse salão e Deus foi provendo, foi abençoando e enviando vidas, né? Final de contas. Essa igreja foi me buscar na frente da minha casa. Um casamento totalmente derrotado, depressão, já fazia tratamento de depressão há 4 anos. E era assim, totalmente opressa, eu não tinha alegria. Eu era uma pessoa muito agressiva, né? E quando eu fui para o culto, foi de uma volta de uma noite no hospital, por causa de uma crise de depressão. E voltando do hospital, estava iniciando o culto. E eu falei com o Marco que eu ia entrar na igreja. Ele ainda falou assim para mim, mas você viu a noite no hospital. Eu falei, mas eu vou pro culto. Mas eu não queria saber nada de igreja. Eu falei para ela, olha, você quer ir, não vou te proibir, mas não conte comigo. Eu não queria saber de igreja de jeito nenhum. Né? E aí eu cheguei e a minha vida foi totalmente assim, transformada. Interessante que uns meses antes, fiquei sabendo que seria uma igreja em frente à minha casa, que era em frente à minha casa. E eu falei assim, nossa, não falta mais nada. Só me falta isso, esse povo barulhento na minha cabeça. Mas glória a Deus por esse povo barulhento que transformou a minha vida. E do lado da igreja tinha um botequinho, né? Um bar familiar, né? Cheguei lá, lembro a palavra que o apóstolo ministrou naquele culto de domingo. Se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo. E
porque ali eu entendi que eu não estava em Cristo, que eu precisava estar em Cristo para que tudo se fizesse novo na minha vida. E eu chegava do trabalho e só trocava de roupa e só atravessava a rua e ia pro barzinho tomar cerveja, né? Se passou 4 anos eu congregando, amando a Cristo, servindo ao Senhor, e eu ia para a igreja e o Marco ia para o bar. Quantas vezes eu entrava na igreja, o apóstolo chegava de um bar no lado da igreja, o apóstolo entrava no bar, cumprimentava o Marco. Ele vinha chegando com aquele jeitinho, né, mansinho dele, tranquilinho e tal, ele parava, ia na minha mesa, me cumprimentava, né? E aí então, era do lado da igreja, né? E então ele ia para a igreja e, né, fazer o trabalho dele. Quando eu cheguei, a primeira observação foi, nossa, mas eles são tão criança, o que eles vão ser usados para falar comigo, né? Enchemos o salão também, foi um desafio de fé. Foi mudar para esse local onde nós estamos hoje, na rua Petrolândia. Eu achava uma loucura que os apóstolos iam fazer, que era pastor na época. E a primeira vez que nós fomos ao salão, todo mundo ali ficou encantado de ver o tamanho do salão. Nós estávamos num lugar pequeno e vimos um lugar enorme, né? Aí nós ficamos todos encantados, mas depois ficamos imaginando também como que nós ia conseguir pagar o valor do aluguel com as ofertas, que eram poucas pessoas. Foi tão interessante o que Deus fez, porque na época o pastor Adailton, ele falava assim, vamos orar para que o Senhor nos dê condições da gente ir para aquele lugar, que ali é um lugar melhor, ali é próximo da avenida, né? Então ali é melhor. Então vamos estar orando ao Senhor. A Igreja Universal também estava querendo alugar o salão, né? Mas ali o pastor pediu para nós fizemos um tempo de oração, tivemos um tempo de oração e orando naquele propósito, daquele salão ser nosso, né? Para nós congregarmos aqui. Meu Deus, um galpão maior, era um desespero, meu Deus, será? Mas nós obedecemos, viemos. Daí foi um grande desafio, o apóstolo encontrou o salão, realmente foi um passo de fé muito enorme, porque nós precisamos comprar 500 cadeiras. E aí, como diz, cadê o dinheiro dessa história? Mas o apóstolo, ele é um homem de fé e nós assim chegamos aqui na rua Petrolândia. E foi quando o apóstolo veio mostrar aqui a CBI e falou assim, ó, daqui vai ser a nossa igreja. Mas nós nunca pensávamos que íamos vir para morar aqui, né? Mas foi gostoso quando nós viemos para esse galpão. Esse galpão aqui não é o que vocês estão olhando agora, não. Vocês olham lindo, maravilhoso, tudo pintadinho, tudo arrumadinho, telhado, forro. Antigamente não era nada disso não. Era que só que era uma serralheria. E passou pouco tempo, nós começamos, né? Aí nós vemos que começamos com poucas pessoas. Para nós era assim, quando nós entramos, nós se assustamos, né? Poucas pessoas naquele salão enorme, mas vemos que ao pouco foi crescendo. E assim, sempre Deus sustentou no momento de pagar o aluguel, né? Sempre Deus supriu, né? Nos surpreendeu. Quando nós retornamos aqui, ele falou assim, ô Gilberto, você não quer morar aqui na igreja, ser caseiro? Né? Se você quiser ser caseiro, será bem-vindo, tal. E aí o Gilberto aceitou na hora. Nós, como obreiros, uma vez por mês, nós tínhamos um almoço onde a gente fazíamos exatamente nesse local, onde a gente fazia comida, chegava todo mundo, nos reuníamos. Aí quem fazia comida, que também depois era responsável por lavar e limpar, e todo mundo saciado, mas era muito trabalho, mas nós éramos muito felizes também. Um dia eu conheci uma menina na escola, e que era crente e que era feliz. Eu falei, uau, crente pode ser feliz, vou lá. Começamos muito jejum, muita oração, muito evangelismo, para podermos alcançarmos o pessoal lá do Dinamarca. E assim como hoje em Santa Isabel a gente fazia o trabalho no Dinamarca, depois quando foi lá no Araponga, da mesma forma, do mesmo jeito. Conheci o Senhor num culto lá na igrejinha do Dinamarca, foi o primeiro culto que eu fui, vim até aqui, a sede, mas daqui a gente seguiu para lá. E quando eu vim para cá, eu lembro que quando foi para aceitar Jesus, né, eu escutava uma voz falando dentro de mim, olha para frente, eu te chamei para isso. E eu via só o apóstolo, né?
Eu conheci o Senhor nessas condições, né? No período da escola, tinha 16 anos, a minha primeira célula foi com 17. E nesse período onde tinha as congregações. E eu passei acho que poucos tempos aqui, em torno de 3 meses mais ou menos. E aí eu fui para a congregação no Arapongas. E o que eu me lembro muito bem dessa época é que os apóstolos que ainda eram pastores, eles me acompanhavam até um certo ponto do caminho para não me deixar andar sozinha. Pegamos a igreja com 7 pessoas, né? E quando nós fechamos a igreja de lá, fechamos as congregações, tinha em torno de 70 pessoas, né? A primeira vez que eu entrei na CBI, como era a Igreja Batista ainda, eu tive um convite para vir à igreja, aí eu vim no primeiro domingo. Quem me convidou, eu falo, minha mãe espiritual, eu falo, guardo no meu coração, que é a Nalva Brito. A gente subia a Avenida Santa Helena e eles me deixavam numa parte da avenida, eu descia para minha casa, eles ficavam olhando e quando eu chegava, abria o portão, aí eu via no topo lá da avenida eles indo embora. Então são coisas que me marcaram por causa do cuidado. Nos sábados eu trabalhava fazendo extra e eu vi um povo sair desta igreja, né? E eu sentia no coração de ver aquela família sair. Em fevereiro de 99 eu vim fazer a primeira visita aqui na comunidade batista. E no domingo que eu vim com ela, eu já me senti acolhida. Então esse abraço que é até hoje na Batista, no começo, no primeiro domingo que eu vim, eu já recebi esse abraço na porta, essa recepção. E eu já me senti acolhida. Eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 10 anos, né? E eu era super nova, né? Menina e tudo. No segundo domingo que eu vim, na hora do apelo, e eu falava pra ela, eu não vou levantar minha mão, ela não precisa você levantar a mão. E aí eu levantei a mão e parecia que algo estava segurando a minha mão, que eu não conseguia abaixar a minha mão. Só que com 11 anos eu já tinha me batizado, né? Inclusive, para o meu batismo, teve que pedir autorização do apóstolo, porque na época eu não podia tão nova. E aí eu falei pro meu esposo, Carlos, eu aceitei Jesus, eu sou crente agora, eu virei crente. E aí ela falou assim para mim, mas eu estou indo numa igreja evangélica. Eu falei, sim, é ali mesmo. Agora você vai e me deixa no meu lugar. E eu fui batizada pelo Bispo Fernandes, porque na época, né, eles eram meus discipuladores e a Fá estava doente, enfim, e ele me batizou. A igreja daquela época, eu cheguei nova na igreja e meio que me tornei uma senhorinha. Era um estilo meio esquisito, né, que a gente tinha naquela época. E assim, eu lembro da igreja, com aquele púlpito, com aquele altar com tapete vermelho, aquelas cortinas vermelhas, sabe? Gente, era lindo, mas era brega, assim, né? E o nosso baterista, o Rodolfo, para ele poder ficar, para ele tocar a bateria, ele tinha que se equilibrar, porque embaixo dele tinha um buraco na madeira, porque chovia, molhava o telhado, pingava e apodreceu a madeira. Então eu tinha 16 anos, eu olho minhas fotos, parece que eu já tinha 34. E agora eu tenho 34 e tenho essa bobagem dos 16, é tipo isso. Foi daí que nós quebramos o altar e refizemos um altar de concreto. Esse altar que vocês conhecem hoje, né, que está aí há uns 15 anos, pelo menos. Né? Quando eu recebi o convite, foi até a minha filha, que ela fazia parte do Ministério de Dança. E em novembro de 1999, dia 2 de novembro de 99, eu fiquei noivo. Né? E eu pedi para o apóstolo orar pela gente e abençoar, né, o nosso relacionamento. Quando chegou a hora, né, para ela sair, ela falou assim, pai, você não vai na minha estreia. E aquilo ali, né, doeu no meu coração. E daquele dia em diante eu comecei a participar. E aí ele nos levou na salinha dos pastores e ele falou uma coisa que marcou o meu noivado. Ele falou assim, saiba que vocês ainda não estão
casados. E um dia o apóstolo me fez um convite para que eu fosse no encontro com Deus. Teve um fato também interessante nesse meio do caminho, porque quando nós fomos alugar o sítio para casar, a minha esposa Regiane, ela falando com o dono do sítio sobre o casamento e eu empolgado falando sobre do sítio para fazer um acampamento. Eu falei, eu vou para esse encontro para que esse pastor não me importune mais. E no ano de 2000, nós tivemos o primeiro acampamento da Comunidade Batista Internacional. A Dalva me chamou para ir para o acampamento. E ela teve sabedoria, ela falou, olha, vai ter um acampamento na igreja e tal, e tem um lago, vai ter lazer e tal, tem um pesqueiro do lado. E aí eu fui, eu pensei, vou me divertir, tudo bem, vou, E ele ainda falou assim pra mim, eu vou, mas eu vou pra pescar. E o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, tá, você vai pescar, você que vai ser pescado. Nesse acampamento ocorreram vários milagres, Deus fez muita coisa e hoje nós temos frutos desse acampamento, do primeiro acampamento que nós tivemos. Interessante que a minha conversão aconteceu no mesmo dia do Roberto, do Antônio Céu, marido da Lúcia, E nesse acampamento estava eu e o Antônio, e o Roberto também estava lá, mas... Porque o Ezequiel, que era pequeno, irmão do Roberto, queria ir para o acampamento, só que ele não podia ir sozinho por ele ser pequeno. E aí o Roberto teve que ir para cuidar do Ezequiel. E lá ele se enturmou com a gente, gostou, e aí ele começou a participar com a gente dos cultos. Mas algo aconteceu, Deus começou a trabalhar na minha vida ali, porque eu comecei a perceber que as pessoas eram felizes, que as pessoas se divertiam ali naquele acampamento, havia uma alegria diferente e ninguém precisava beber. E quando eu cheguei aqui na igreja, os irmãos começaram já a me chamar de irmão. E aquilo assim tocou meu coração, porque eu nunca vi ninguém me chamar de irmão, aquilo era novo para mim. Quando voltamos do acampamento, no domingo à tarde, já voltamos estava em cima da hora do culto, E aí a Dal chegou, foi tomar banho rápido, se trocou e tal. E eu tinha vindo na igreja anteriormente. E tinha muitos aqui da igreja, hoje não conhecem. Tinha o irmão Moisés, que na época vinha lá da Vila Maria, que ajudava no trabalho aqui. E um dia ele falou assim pra mim, irmãzinha, não precisa se preocupar com seu marido, porque no dia que for para ele vir, ele vai falar pra vocês, pega aí que eu tô indo. Mas dessa vez eu senti algo, eu senti vontade de ir, Aí eu falei pra Dal, espera um pouco que eu vou com você. Eu fui ao encontro e foi a partir daí que eu tive esse encontro com Deus. E eu comecei a caminhar. Mas a minha conversão não foi naquele dia, levou um tempo ainda, Eu costumo falar que não foi eu que cheguei na CBI, foi a CBI que chegou em mim, na minha vida. Teve um evento aqui com a Mara Maravilha e eu vim nesse evento, eu era adolescente, e aí o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida, através do testemunho dela, só que eu não me firmei naquela época. Quando eu cheguei aqui na igreja, o trabalho na visão celular estava começando a fluir, começando a acontecer realmente. Eu aceitei Jesus em dezembro de 98 e foi quando a CBI veio para cá, para esse prédio. Então, desde que ela veio para esse prédio, eu estou aqui. Foi num culto de libertação, numa sexta-feira, E aí eu, o Antônio, o Roberto, teve mais alguém, mas eu não me lembro. E quando eu me dei conta, eu já estava lá na frente, levantando minha mão, entregando minha vida a Cristo, e aí vim para cá, vim para a rede de jovens, com o Hilda, Luciana, passei um tempo com eles. E aí foi quando eu assumi o compromisso com a Roseli. E aí
a gente decidimos a casar e foi quando o apóstolo me chamou para ser um dos 12 dele, né? Então, quando eu cheguei, eu já via aquele monte de cadeira, né? E uma igreja nova, tinha, sei lá, acho umas 20 pessoas aqui no culto de domingo e aquele monte de cadeira. Né? E diferente de outras pessoas, ele não colocava aquele número próximo, o número de cadeiras próximo do número de pessoas. Não, ele já colocava um monte de cadeira. Então você imagina a igreja com 20 pessoas, mas as 500 cadeiras estavam lá. Bem, eu cheguei na CBI por volta de 2001. Em 2001, nós começamos a reformular o Ministério de Louvor, onde vieram outras pessoas, né? Veio o Edilei, a Luciana, a Simone, o Esmar, né? O Pepinho, o Maurício. Mas a minha conversão se deu ainda no ano de 2000, quando a Daniela nasceu. Ela nasceu em novembro. E logo depois dela nascer, eu visitando a Assembleia de Deus, tive uma experiência singular com Deus e lá eu me converti. E quando eu vim retornar para a igreja, eu já tinha tido a Dani, né? Ela já estava praticamente com quase um aninho quando eu vim para cá, para a CBI. E um fato que chama a atenção é que ao final do término do culto, eu fiquei no chão lá chorando, tinha aceitado Jesus, e aí eu estava batendo na minha mente, né? Que eu não queria congregar naquela igreja, porque eles usavam terno e tal, tinha toda uma liturgia que eu não me encontrava naquilo, eu achava fora daquilo que eu acreditava, né? Que era bom para mim. E o legal é que no final já tinha recente acabado o culto, o pastor da noite estava indo embora, ele volta até mim, bate no meu ombro e fala: ó, não se preocupa, Deus manda dizer para você que você não vai ficar aqui nessa igreja. Primeiro o Edilei veio no culto, eu não vim com ele pela primeira vez, e depois ele me levou o relato de que tinha sido muito bom, que ele tinha gostado dessa igreja e que ele gostaria muito que eu fosse ver. Um belo dia eu conheci um rapaz chamado Alciano, e ele foi na minha casa no estúdio lá, e ele queria que eu fizesse um arranjo com uma música pro festival que eles iam participar. E eu fiz um arranjo, um reggae, um ska pra ele. E aí no dia que eles foram apresentar na igreja, eles falaram: ó, queria que você fosse lá na igreja apresentar, nós vamos estar tocando o arranjo que você criou, e eu queria que você fosse lá para você ver. E aí eu vim, assim, sem nenhuma pretensão, eu vim, e aí nesse dia assim, eu entrei na Igreja Batista. Com 19 eu casei, no ano de 2001, aqui, que é um dos marcos da minha história, é o meu casamento, né? Considerando que eu venho de uma família de casamentos destruídos. E era uma igreja grande, um altar de carpete vermelho, e existia uma pomba pintada no alto assim do altar, era algo assim diferente, né? E logo de cara uma coisa que me chamou a atenção na igreja era realmente a receptividade da igreja, o amor, a maneira que eles tratavam quem chegava aqui, e aquilo me impressionou. E quando eu vim, realmente eu tive uma impressão muito boa, muito calorosa da igreja, fui muito bem recebida, eu gostei do ambiente, eu gostei assim da questão da comunidade em si, das pessoas se abraçarem, e isso para mim foi muito impactante. E eu creio que até hoje essa é uma marca da nossa igreja. Como eu cheguei a este lugar, eu era viciado em cocaína. A partir do momento que eu cruzei aquela porta, Deus me libertou automaticamente, não precisei de clínica, não precisei de nada, precisei simplesmente do amor de Deus. E lembrei agora também que eu fiz parte do Ministério de Dança, então eu me formei nesse período, né? Foi um período muito bom, pessoas maravilhosas que passaram assim na minha vida cristã nesse período da dança. E nós simultaneamente ingressamos com um trabalho na Rede Jovens. Na verdade, quando eu cheguei ainda não era Rede Jovens, era o culto da Juvibap, Jovens da Igreja Batista Pentecostal. Em 2002 eu entrei no Ministério Infantil, na época a líder era a tia Rose, Claudevan, pessoas muito importantes na minha vida também, na minha história ministerial. E à medida que nós viemos para cá, e como nós já éramos músicos, nós tivemos uma facilidade muito grande de conhecer as pessoas que eram do louvor ali. Quando nós chegamos aqui nessa época, o Gilberto era o líder do louvor ainda, depois transicionou, passamos pela fase da Simone, depois transicionou, passamos pela fase da Flavinha, e hoje nós é que estamos aqui cuidando do louvor da CBI. Deus falou fortemente no meu coração que Ele teria um trabalho comigo na questão do louvor, na questão da adoração, na questão do som, da imagem na igreja. E foi nesse período também que a Rede de Jovens caiu no nosso colo. Né, que a gente também fala que não foi a gente que escolheu ou que a gente que
se colocou para liderar a rede, não. E nós fazíamos a reunião nesse espaço aqui que foi criado o estúdio para gravar esse vídeo aqui. Nós fazíamos a reunião. Cabia toda a galera que participava do grupo de jovens, cabia aqui. Dava uma multidão assim de umas 12, 15 pessoas no máximo. E como nós temos prazer, né, prazer pela obra, nos foi dado, missão dada, missão cumprida. Então nós estamos até hoje aí nessa caminhada. Eu lembro assim de algo que foi muito gostoso, foi na época da gravação do CD. O nome do CD foi Família, com letras exclusivamente formuladas pela equipe do Ministério de Louvor, por membros do Ministério de Louvor. Que foi uma época que nós nos reuníamos muito nas casas um dos outros para orar, para compartilhar a palavra, e aquilo trouxe uma unidade muito grande para o nosso grupo. Foi uma experiência muito legal, sofrida, mas foi muito legal, né? Então foi um momento assim muito corrido, era muito ensaio, muita reunião, né? E nós fizemos até um retiro espiritual e lá nós tivemos um momento de diversão, de comunhão, de palavra, e eu creio assim que nós crescemos muito ali em unidade. E a experiência também do CD também foi uma experiência muito boa, muito agradável de estar com nossos irmãos e compartilhar louvores que cada um recebeu de Deus. Bom, eu cheguei na CBI no ano de 2004, 2003 mais ou menos. Cheguei aqui em 2006, entre setembro e outubro de 2006, vindo de um outro ministério. No começo era mais por influência, não conhecia nada a respeito de Deus, eu conhecia bem pouco na verdade. E eu morava bem longe daqui, morava perto lá do Carrefour, Vila Rio, e enfim, por diversas vezes não dava certo e deu certo eu vir. E desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, este é o seu lugar. Cheguei na igreja destruído emocionalmente, né, ministerialmente também. Então numa idade ou numa faixa etária cheia de conflitos existenciais, e a CBI foi um tempo de restituição na minha vida. Eu vim por influência um pouco da minha irmã, a pastora Andréia, e um pouco dos meus primos. Eu vim com 2 primos meus. E quando eu cheguei, eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque eu vim de uma igreja tradicional. E eu cheguei vendo as pessoas... O que me chamou mais atenção foi as meninas dançando. Eu achei aquilo maravilhoso. Então a CBI foi um tempo de restituição na minha vida. A partir do momento que nós decidimos ficar, que eu já vim junto com a Vanessa na época, que era minha namorada na ocasião. Depois tivemos toda a nossa história na CBI. E vendo as palavras, quando eu recebia as palavras, eu estava sempre ali na frente, eu sempre estava chorando, eu sempre estava buscando e recebendo muito da parte do Senhor. Só que com o passar do tempo, não tem como a palavra de Deus ela não penetrar nos nossos corações. E quando eu me deparei, eu já comecei a fazer coisas que eu sempre fui muito ativa na igreja, na qual eu era antes. E comecei a me envolver, fui para o encontro e depois do encontro eu já comecei a servir, depois eu já fui fazendo parte de outros ministérios e só fui crescendo. E quando eu percebi, eu estava já como 12 da pastora Dalva e chegou o momento que os apóstolos, né, pediram para irmos para o governo deles. E aí a CBI tem alguns marcos na minha vida. O primeiro é essa restituição, isso em 2006 e 2007. Em 2008 nos casamos aqui, em março de 2008 nos casamos. E ao longo dessa jornada, né, um dos maiores desafios nossos foi a vinda do filho, a concepção do filho, e aconteceu. Né? Graças a Deus, Natan está aí 1 ano e 3 meses. E nós só temos que agradecer aos apóstolos, o apoio, as orações. A CBI, ela é a minha família. A CBI é minha família, né? A CBI é uma grande família. A CBI pra mim é família, né? CBI minha casa. A CBI é a minha segunda casa.
é minha casa, gente. É a extensão da minha casa, né? Com o Wellington, com o João. A minha casa, a minha família. Então, a CBI para mim representa a minha casa, né? A minha família. A CBI é a minha família, eu posso dizer muito isso. Existem irmãos aqui que são como se fossem irmãos de verdade. Eu fico até emocionada. E assim como tem discípulos que para mim são filhos. Então a CBI para mim representa uma família de verdade. Aqui é uma grande família. Para mim, eu encontro a minha família nesse lugar. Então, quando eu penso em amigos, quando eu penso em irmãos de uma forma mais extensa, é aqui que eu encontro, né? E o apóstolo, a apóstola, a família deles também é a nossa família. Então, não tem outra palavra, é família mesmo. Algumas vezes as pessoas falam assim, você nunca pensou em mudar de igreja? De jeito nenhum, nunca pensei em mudar de mãe. A minha mãe vai continuar sempre sendo a minha mãe, a minha igreja vai continuar sempre sendo a CBI. Eu não imagino a minha vida sem a igreja. Tudo que eu faço está relacionado à igreja. Então, toda a minha vida ela acaba se movendo na estrutura da igreja. Então hoje a minha vida ela está totalmente direcionada, todas as flechas apontam para a CBI. Então assim, é difícil eu imaginar hoje como você deve viver uma vida hoje, né? É longe desse contexto. A gente vive mais aqui, se a gente for ver mesmo, né? É a segunda casa, não tem como expressar assim o que representa a CBI. CBI representa tudo, representa a minha vida, né? Se a gente se estranhar no café, a gente vai ter que se resolver para sentar junto na hora do almoço. Essa é a minha definição de igreja. O que é a igreja para mim é isso, a minha família. Porque afinal de contas são 19 anos, todos os finais de semana aqui e muitos dias da semana também, com o mesmo povo. E aqui muita gente, nós vimos nascer, nós vimos crescer, outros também infelizmente vimos morrer. Representou muito, né? Que quando eu vim para cá, eu não tinha nada. Eu tinha perdido a minha casa lá, tinha perdido o carro que eu tinha, tinha perdido o emprego, vim para cá. Aqui eu tive uma casa, me deram uma casa para morar e cuidei da igreja. Hoje eu sou, tanto como membro da igreja, como eu também sou aposentado desta própria igreja. Porque eu cheguei nesse lugar praticamente com a vida destruída. Então a minha vida é a CBI, né? Meus dias são programados conforme a CBI. Tudo que tem, a minha agenda, meus compromissos é feito perante a agenda da igreja. E hoje nós somos agradecidos porque hoje eu sou aposentado da igreja, né? A Amélia é a pastora aqui da Comunidade Batista Internacional. Não pense que a gente não passa por luta, por desânimo, por tristeza, por frustrações. Passamos. Mas o Senhor, Ele vem com um bálsamo, Ele nos cura, Ele nos resgata, Ele nos trata. E eu amo esse ministério. E sou grata a Deus pela nossa igreja, pela liderança, pelos nossos apóstolos, que confia tanto em nós, o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Eu olho para os nossos apóstolos e vejo a confiança que eles têm em nós, nas ovelhas que são deles. E nós temos assim cuidado com todo carinho. E eles são referência. E eu vejo o crescimento da igreja, o crescimento deles, o crescimento da nossa apóstola é o que mais me faz crescer também. Então eu vejo assim aquela mulher que ficava no cantinho, só intercedendo, e hoje cheia de ousadia da palavra do Senhor. Então, a figura que eu tenho deles é de pai, é de proteção, é de cuidado, é de amparo. Os apóstolos eles são inspirações para a minha vida. Bem, falar do apóstolo e da apóstola assim, é fácil, porque eles são mesmo assim na figura de pais, né? Pais, não só pais espirituais, mas pessoas de uma índole muito correta, entendeu? Eles são um exemplo a seguir, um exemplo de vida, de humildade, de perseverança e de fé, porque se tem pessoas que têm fé e que acreditam nas pessoas, mesmo quando às vezes nem nós acreditamos em nós mesmos, eles olharam e falaram, né? Vocês conseguem, vocês vão à frente. Eles são pais. Gente, eu acho que é clichê, né? Todo mundo deve responder isso. Eles são pais, realmente. São pessoas que a gente consegue chegar na casa deles, se sentir super à vontade. E eles têm isso, têm esse dom natural de fazer a gente se sentir filho. Nossos pais espirituais,
né? O meu pai espiritual, a minha mãe espiritual. Amo cada um deles, a família deles. Os apóstolos, para mim, são pais, verdadeiramente são pais. Eu até como filho para Ney, para Amélia, nosso filho. Tanto o apóstolo Adailton como a apóstola Eliane, como os anjos, né, da nossa comunidade, as pessoas responsáveis, né, por esse ministério. E eu louvo a Deus pela vida deles, né, pelo carinho, pelo cuidado. O apóstolo Adailton, para mim, ele é uma pessoa sobrenatural. Ele sempre foi um homem de Deus, um homem de oração, um homem de intercessão, um homem que voltava a vida dele para o ministério. E assim, o apóstolo para mim foi sempre um referencial, né? Um homem de Deus realmente, um modelo, né, para ser seguido. Então, o apóstolo Adailton, em primeiro lugar, ele é assim uma pessoa que ele nos inspira a fé. Do apóstolo, o que me chama a atenção nele é essa questão de ser um homem sonhador. E ele faz com que você compre a ideia. O apóstolo é um homem de fé. Que você olha para ele, para mim ele representa assim, olha para ele e veja, eu tenho que ter fé para andar com ele. Eu não conheço pessoa de mais fé que o nosso apóstolo, que às vezes me tira os cabelos da cabeça, porque a fé dele é enorme e às vezes eu olho e eu falo, não vai dar certo, e ele vai dar certo e no final dá tudo certo, ele tá lá, belo e pomposo, e a gente de cabelo em pé. E uma frase dele que eu acho que é bom ressaltar é que assim, ele sempre nos fala que nós devemos sonhar. Os nossos sonhos, eles devem ser divididos com pessoas que sonham ou igual ou além da gente. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente sonhar com pessoas no mesmo nível ou além, a gente sabe que essas pessoas vão nos impulsionar a realizar esses sonhos. O apóstolo para mim, ele é os apóstolos, né? Mas assim, eu vejo ele como, sempre eu vi assim, fé e mansidão. Mansidão descreve o apóstolo. E uma coisa dele que me faz assim, nossa, trabalha muito na minha vida, é a mansidão dele, né? De mansidão, que eu acho que todo mundo vai falar isso no vídeo, todo mundo vai falar de mansidão, e se eu tivesse 40% da mansidão dele, eu já estava no lucro. Olha, ele representa muito para nós, porque ele, quando eu me converti, ele era o meu amigão, né? Onde a gente conversava muito. Quando eu comecei a gostar da Roseli, ele que orava, intercedia por mim, né? A apóstola é a mãezona, é aquela que vem, que por mais que a gente, é algo assim tão bom, eu sei que eu tenho por ela assim, eu vejo aquela mãe, aquele respeito, mas ao mesmo tempo eu olho para ela assim, eu não tenho reserva para falar o que eu sinto. E a apóstola é uma mãezona, uma mãe que sempre está preocupada, sempre está disposta a ajudar, a estender a mão. A Eliane sempre foi gente fina, gente boa. Então a apóstola Eliane, ela é uma amiga, sabe? Em todo momento que eu, sabe, ela sempre me ouviu, sempre esteve do meu lado. A Eliane eu chamo de Nora, mas Nora legal, Nora. e o Adailton eu chamo de filho. Apóstolo e apóstola, né? Adailton e Eliane. Eu creio que nesses anos, né, de comunidade batista, vivemos muitas dificuldades, tivemos vitórias, tivemos algumas derrotas, algumas perdas, mas eu creio que em tudo Deus está conosco. Muito obrigada por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Obrigado por ter nos acolhido, a nossa família, a nossa casa. Eu amo vocês, apóstolos. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado que vocês têm por essa equipe, pelo zelo que vocês têm por cada um. Sou grato a Deus pela vida de vocês, apóstolos, pelo investimento na minha vida. Sou grato a Deus pela vida de vocês e que vocês continuem à frente e contando conosco, comigo, com Fabiana, com Abner. A minha família está à sua disposição. Estamos juntos, conte com minha casa, conte com minha família, com a minha vida principalmente, para que os sonhos que Deus tem na vida de vocês se realizem, que sejam extensão também em nossas vidas. Vocês são muito importantes para nós. Demais. E eu só tenho
agradecer ao Senhor Jesus por tê-los como mentores na minha vida, na vida da minha família, do meu esposo. Obrigado por acreditarem em nós e ter dado esse voto de confiança, estarmos à frente, ali liderando essa igreja com vocês. É uma honra fazer parte dessa igreja, desse ministério, desse governo. E eu amo muito a família Adailton e Eliane. Eu creio que Deus vai nos levar para um novo nível. É em meio às guerras, dificuldades que a igreja cresce. Ela é tudo para mim. Apesar de eu ser um simples obreiro, né, no nome de Deus, mas ela é tudo. Tudo deu. Aprendi muito aqui. Bom, eu quero dizer que eu amo essa casa, eu amo essa igreja e que cresça, sabe? Que cada membro se desenvolva, que pessoas mais se acheguem, que a gente realmente galgue grandes passos, né? E... Perseverem, queridos. Perseverem, que vocês deem continuidade àquilo que nós já começamos um dia, porque nós acreditamos que é legado. É uma geração após geração, a palavra sempre fala que uma geração contou os feitos e a próxima geração ela repassa os feitos do Senhor e ela dá continuidade. Então que essa nossa igreja ela venha continuar com esse legado de família, com esse legado de comunhão, de abraçar as famílias e de se importar com as vidas aí fora. E eu quero agradecer a Deus por esse aniversário, por mais essa data. Quero agradecer ao Senhor pela família CBI, por tudo que nós temos aprendido e temos por aprender ainda. Meu muito obrigado, de coração. Amo vocês. Amo vocês. Então quero, assim, te dar um abraço forte, o apóstolo e a apóstola, e falar, eu amo vocês e conte comigo, né? Até, né, o dia que Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Obrigado, conte comigo. Sou um servo simples, mas tenho a chama ardente no meu coração, é de alcançar outros. Amém? Creio que o Senhor vai alargar as tendas, nós vamos entrar em novas geografias. Deus abençoe, beijo no coração. Está aí um pouco da nossa história. E queremos que você venha também fazer história junto conosco. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus.